Então tá, pessoal, então vamos começar com dedução natural no cálculo proposicional clássico, que é uma outra forma de verificar a validade de argumentos, tá? Mas não pelo ponto de vista semântico, e sim pelo ponto de vista sintático. Então vamos trabalhar em cima disso aí. O que nós vimos até agora, basicamente, é que um argumento é válido se a conclusão é consequência lógica de suas premissas. Ou seja, pegando a definição como foi apresentada, se qualquer circunstância que torna todas as premissas verdadeiras, faz com que a conclusão automaticamente seja verdadeira. O que nós vimos, as maneiras que nós vimos para verificar a validade de argumentos foi por consequência semântica, ou seja, por valores verdadeiros e falsos. Então nós vimos através de tabela verdade e nós vimos através de tablô semânticos. Foram as duas maneiras com que nós exploramos isso aí, certo? Então, tabela verdade e tablô semântico. Ok? Muito bem. O método de tablô semântico, mesmo assim, vocês notem que tabela verdade, se eu tenho, por exemplo, 4 símbolos atômicos proposicionais, eu tenho 64 linhas na minha... desculpe, 16 linhas na minha tabela verdade, tá? Para serem avaliadas. Se eu tenho 6 variáveis, eu tenho 64 linhas. Então, há uma explosão do número de linhas para avaliação por tabela verdade. Por tablô semântico, dependendo da forma, eu posso ter que aplicar várias regras de construção. Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, no caso, ó, eu tenho uma implicação e dentro da implicação eu tenho uma conjunção. Aqui eu tenho uma segunda implicação, eu tenho uma segunda conjunção aqui. Aqui eu tenho uma terceira implicação que, por sua vez, internamente tem uma disjunção e depois uma implicação, certo? Eu tenho uma negação aqui e, finalmente, a conclusão do argumento. Então, como eu tenho 6 símbolos, P, Q, C, D, E e F, então eu teria, na minha tabela verdade, 64 linhas para verificar a validade desse argumento. E, por tablô semântico, eu teria 8 aplicações de regras, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 regras aqui, e depois a verificação dos diferentes ramos para ver se eu consigo fechar ou não. Tá? Então, essa verificação por semântica, a consequência lógica, ou tautológica, que se vê em tabela verdade, e lógica, que se vê por tablô semântico, é um problema porque ela é bastante onerosa. Uma outra maneira de verificar a validade de argumentos é, em vez de verificar a consequência semântica do argumento, ou seja, valores verdadeiros e falsos, procura-se provar a validade através de dedução. Então, através de um processo dedutivo, eu verifico se aquele argumento é válido. Tá? Então, daí nós vamos fazer uma manipulação sintática, transformando as minhas fórmulas para que eu consiga verificar se a conclusão é atingível a partir das premissas. Certo? Para isso, eu preciso utilizar o que a gente chama um sistema formal. Esse sistema formal que nós vamos utilizar, que é o sistema de dedução natural, só para não deixar isso no vácuo, o que é um sistema de dedução natural? É um sistema formal. Vamos primeiro falar o que é um sistema formal. Segundo o Mortari, daqui eu estou seguindo o autor, tá? Um sistema formal F qualquer, ele tem 4 componentes principais. Um alfabeto, que contém as letras, no caso do cálculo proposicional, as letras minúsculas, como a gente está utilizando, tá um pouquinho diferente do Mortari, os operadores lógicos e os parênteses, certo? Então, esse é o nosso alfabeto, quer dizer, o número de, quais são os símbolos elementares que podem ser utilizados. O segundo componente é o conjunto de regras de formação, ou seja, como é que eu sei se eu tenho uma expressão bem formada dentro desse sistema formal? Então, isso vai definir quais são as expressões que são ok dentro do meu sistema formal e quais são as que não são ok. O terceiro componente é um conjunto de axiomas, ou seja, é um conjunto de expressões bem formadas aceitas sem demonstração.
E, finalmente, o quarto componente é um conjunto de regras de transformação, ou regras de produção, que dizem como obtenho novas expressões bem formadas a partir dos axiomas e de outras expressões que eu tenho no meu sistema formal. Ok? Isso é o que define um sistema formal. O sistema de dedução natural é um sistema formal. Só que esse sistema formal, ele não tem axiomas, ou seja, eu não tenho fórmulas aceitas sem demonstração. O que eu tenho são um conjunto de regras de inferência, ou seja, possíveis transformações consideradas válidas no meu sistema formal. Então, basicamente, o meu sistema de dedução natural contém um número de regras de inferência que basicamente permitem inserir e remover os operadores lógicos. Com essas transformações, eu consigo, então, fazer as manipulações adequadas. Como o sistema de dedução natural, o cálculo proposicional clássico, ele contém basicamente 5 operadores: a negação, a conjunção, a disjunção, a implicação e a equivalência. Então, com esses 5 operadores, eu tenho, na prática, que a minha necessidade... Oi? Olha, a pergunta é se eu não estava com o som reduzido. Para mim, aparece o som como ativo, tá? Eu acho que é uma situação local aí. Tá? Para mim, aparece aqui, pelo sistema aqui, eu consto como o som sendo capturado. O retorno que eu tive dos outros alunos é que está funcionando. De repente, verifica localmente aí por que tu não estás escutando, tá? Pode ser um problema local. Provavelmente é um problema local aí, tá? Então, voltando aqui. A questão toda é o seguinte: o nosso sistema no cálculo proposicional tem 5 operadores, e então, o meu sistema de dedução natural para o cálculo proposicional precisa de 10 regras de inferência. Quais? As que permitem inserir o operador e para remover o operador, basicamente. Certo? Então, o sistema de dedução natural no cálculo proposicional clássico, que nós vamos ver aqui, ele é composto por 8 regras de inferência direta e 2 hipotéticas. Ok? Assim que funciona a dedução natural. Então, é o seguinte: as regras de inferência diretas que nós temos são essas aqui. Eu tenho, então, a exclusão da negação, através da dupla negação, a exclusão da implicação, a inclusão da conjunção, a exclusão da conjunção, a inclusão da disjunção, a exclusão da disjunção, a inclusão da biimplicação ou da equivalência e a exclusão da biimplicação ou equivalência. Então, vocês notem que para conjunção, para disjunção, para conjunção, para disjunção, aqui, tá, voltou, deu uma trancadinha aqui comigo, tá? E para equivalência, eu tenho que regras para inclusão e para exclusão. O que falta aqui? Só um pouquinho que ele está acusando aqui que eu estou com problema de desempenho. Então, eu vou fechar aqui alguns aplicativos do meu lado aqui, para ver se eu consigo reduzir aqui. Muito bem. Então, o que eu preciso? Notem que para dupla negação eu só tenho para exclusão da dupla negação, então faltaria a inclusão da dupla negação, e aqui eu tenho para exclusão da implicação, então faltaria para inclusão da implicação. Então, das 10 regras que eu preciso, as 8 diretas, eu tenho esses casos aí, e as 2 hipotéticas, uma delas é para inclusão da negação e a outra é para inclusão da implicação. E nós vamos ver mais adiante. Então, por enquanto, vamos nos concentrar apenas nas regras de inferência diretas, que são essas aí. Okay? Então, vamos lá. Então, é o seguinte, ó.
Para a gente entender como funciona uma dedução, o Mortari tem uma definição para isso. O que é uma dedução natural para o Mortari? Eu sigo, então, a definição formal, de quando nós vamos, obviamente, debulhar isso aí, explicar bem direitinho como é que é isso aí. Então, é o seguinte, seja tal um conjunto qualquer de fórmulas e alfa uma fórmula. Notem que aqui, obviamente, a gente está partindo de alfa sendo a conclusão e tal sendo o ponto de partida para chegar à conclusão. Então, uma dedução é o quê? É algo que, para chegar em alfa a partir de tal, eu tenho uma sequência finita de fórmulas, tal que a última fórmula é a conclusão, e cada uma dessas fórmulas gama aqui, sigma que eu tenho aqui, é uma fórmula que pertence ao conjunto inicial de fórmulas, ou foi obtida a partir de fórmulas que aparecem antes da sequência, por meio de aplicação de alguma regra de inferência. Então, a ideia é a seguinte, eu tenho um argumento, eu tenho um conjunto de premissas, e a partir desse conjunto de premissas, fazendo transformações, aplicando as regras de inferência, o meu objetivo é chegar à conclusão. Certo? Isso que é a dedução natural. Então, assim, vamos pegar um exemplo e vamos ver como é que isso funciona. Então, pegando esse argumento aqui, que aquele argumento é original, certo? Eu organizo ele de uma maneira um pouquinho similar ao que eu tinha na construção de um tablô, certo? Eu organizo as minhas premissas. Então, no caso aqui, neste argumento, eu tenho 5 premissas. Primeira premissa, segunda premissa, terceira premissa, quarta premissa e quinta premissa. E a minha conclusão aqui é F. Notem que aqui o símbolo está um pouquinho diferente. O símbolo de consequência lógica é esse aqui, certo? Porque isso é uma consequência semântica. E o símbolo de consequência sintática é esse aqui, é um tracinho só. Tá? Então, tem uma mudança da simbologia, porque se a gente está com esse símbolo, a ideia é que a gente então está querendo fazer uma verificação sintática desse argumento. Tá? Então, é isso que nós vamos explorar. Depois eu vou fazer toda uma exploração sobre um comparativo entre consequência semântica e consequência sintática. Tá? Então, não se preocupe. Muito bem. Então, eu pego o meu argumento e organizo as minhas fórmulas, as minhas premissas, nesta maneira aqui. Tá? Numero aqui 1, 2, 3, 4, 5. Essa numeração é para fechar com essa forma aqui, ó, de 1 até N. Tá? E aí, eu coloco as fórmulas, eu marco que elas correspondem a premissas, e é praxe eu colocar aqui, na última premissa, antes que eu comece a minha dedução, que eu coloque aqui onde eu quero chegar. Então, no caso aqui, eu quero chegar, então a minha pergunta é se eu consigo deduzir F a partir desse conjunto de premissas. Ok? Então, vamos lá. Então, tendo esse esquema de partida aqui, esse ponto de partida, qual é a ideia? É que eu vá fazendo um processo agora que eu vá transformando essas premissas, essas fórmulas das premissas, para ver se eu chego no meu F aqui. Tá? Então, eu vou mostrar agora aqui como é que eu fiz a dedução desse argumento aqui. Então, assim, ó, até aqui, ó, o esquema de partida, certo? Até a quinta aqui. E aqui eu tenho, então, o conjunto de passos aonde eu vou aplicando as regras de inferência. E aqui a ideia é que quando eu aplico a regra de inferência, eu tenho que dizer, aplico a regra de inferência sobre qual fórmula. Então, vamos voltar um pouco aqui às regras de inferência. Tá?
Vou dar uma limpadinha nesse negócio aqui. Então, assim, ó, por exemplo, quando eu aplico a dupla negação, eu preciso de uma fórmula que esteja nesse formato aqui para chegar aqui. Quando eu aplico o modus ponens, eu preciso de duas fórmulas de entrada para eu poder aplicar essa aqui. E assim por diante. Então, quando na dedução eu falo aqui que eu tenho esse par de números, nestes casos são pares, porque essas regras de inferência, para serem aplicadas, elas têm como entrada duas fórmulas, tanto o modus ponens quanto o silogismo disjuntivo. Então, retornando aqui, ó, o modus ponens precisa de duas fórmulas, assim como o silogismo disjuntivo precisa de duas fórmulas para eu dar esse passo. Então, aqui, voltando aqui, qual é a ideia da regra de inferência? O que está acima da barra é o input da regra de inferência e o que está abaixo é o output. Então, vocês notem que eu tenho regras de inferência que eu preciso de duas fórmulas de entrada, duas linhas na minha dedução, e tenho regras de inferência que eu preciso apenas de uma linha na minha dedução. Tá? Então, voltando aqui a essa dedução, o que foi feito aqui? Esse é o meu esquema de partida que está aqui para cima. Certo? Muito bem. O que eu faço aqui agora? Agora eu vejo o seguinte. O que eu preciso fazer, e isso é um pouco de sacar o que é possível fazer, eu procuro ver o que eu posso operar dentro desse meu conjunto aqui. Então, eu vou agora aqui mostrar assim, intuitivamente, vamos ver o que intuitivamente a gente pode fazer. Uma ideia legal que a gente pode utilizar é o seguinte, o que eu tenho de símbolo proposicional isoladamente? Eu tenho na linha 4 e na linha 5, aqui P afirmado e aqui E negado. De repente, eles podem ser úteis em alguns passos. Então, já que eu tenho isoladamente P afirmado, eu posso querer procurar dentro das minhas outras fórmulas ver se o P não aparece, por exemplo, numa implicação, por exemplo, numa disjunção ou numa conjunção, e assim por diante, e então eu vejo o que pode ser afirmado. Então, neste caso aqui, claro que isso é um exemplo de slide, parece óbvio que eu tenho P afirmado e como eu tenho uma implicação, então parece uma boa estratégia combinar essas duas para que eu possa afirmar a saída aqui, que é essa conjunção Q e C. Certo? Daí, se eu inspecionar de novo, eu noto que Q e C é o antecedente dessa implicação, que por sua vez tem D como consequente. Então, eu posso pensar no seguinte, olha, vou fazer o seguinte, vou começar com P, aí o P eu venho para cá, desse cara eu deduzo esse cara aqui, desse cara aqui que vem para cá, aí eu deduzo esse cara aqui, desse cara aqui eu deduzo esse cara aqui. Como eu tenho isso afirmado, que é uma disjunção, e eu tenho a negação afirmada, então eu consigo ver este cara aqui. E como eu tenho essa negação afirmada, através dessa implicação eu chego a F. Então essa é, digamos assim, a estratégia que eu vou adotar para essa demonstração aqui, para essa dedução. Vou apagar os laranjas aqui para tirar essa confusão aqui. Tá? Vamos limpar um pouco esse argumento e vamos fazer então esse processo aí. Tá? Então a estratégia vai ser, eu vou de P procurar chegar em Q e C, depois de Q e C eu vou procurar chegar em D, depois de D eu vou procurar chegar a essa disjunção, aí eu consigo tirar essa disjunção porque eu tenho não E afirmado, e eu chego a F através dessa implicação. Então é essa a estratégia. Vamos ver como é que isso vai funcionar. A questão é o seguinte, intuitivamente a gente tem a estratégia, agora vamos aplicando os passos, um de cada vez. Notem que esse argumento, na verdade, eu não consigo fazer nada diferente se não começar desse jeito, tá? Mas eu posso ter argumentos em que eu posso ter outras alternativas de como começar minha dedução. Tá? Então, vamos lá.
Então, eu tenho a linha 4 e eu tenho a linha 1. Isso me permite afirmar o consequente dessa implicação através de modus ponens. Então, essa conjunção aqui é afirmada porque o antecedente dessa implicação é afirmado dentro do meu conjunto de premissas. Então, este passo, que é o passo 6, ele é resultante da aplicação de modus ponens sobre as linhas 1 e 4. Elas não precisam estar na ordem 1 e 4, aqui, voltando aqui, ó, como essa é a primeira e essa é a segunda. Tá? O que interessa é o que eu relacione as linhas que me interessam aqui. Então, é mais provável que vocês tenham aqui a lista de linhas usadas no modus ponens, mas não necessariamente a primeira sendo a implicação, a segunda sendo a afirmação do antecedente. Tá? O que interessa é relacionar as linhas sobre as quais foi aplicado o modus ponens. É mais comum, até como está na forma que eu coloquei aqui, que as linhas utilizadas estão em ordem crescente nesta apresentação aqui. Tá? Então, o passo 6 foi afirmado a partir da aplicação de modus ponens sobre o passo 1 e o passo 4. Notem, então, que eu peguei essas fórmulas aqui e transformei para essa fórmula aqui. Certo? Muito bem. Tendo essa conjunção afirmada e sabendo que essa conjunção é o antecedente da implicação aqui da linha 2, eu posso afirmar, então, o consequente aqui na linha 7, aplicando modus ponens de novo nas linhas 2 e 6. Linha 2 e linha 6. Certo? Muito bem. Tendo o D afirmado e D sendo o antecedente dessa implicação aqui, então eu posso afirmar o consequente aqui na linha 8, e ou não E implica em F aqui, também com modus ponens. Certo? Agora, como eu tenho uma disjunção aqui, e eu tenho afirmada a negação de um dos membros da disjunção, então, por silogismo disjuntivo, eu posso afirmar o outro, que é esse não E implica em F. A regra de inferência usada foi silogismo disjuntivo, e as linhas de aplicação foram as linhas 5 e 8. Tá? E, finalmente, tendo não E afirmado em 5, e aqui essa implicação, eu posso afirmar F. Um detalhe interessante é que a linha 5, ó, foi utilizada 2 vezes dentro da minha dedução. Onde eu quero chegar é que, diferente de tablô semântico, que eu vou ticando as fórmulas que eu já processei no tablô, numa dedução, eu posso reutilizar fórmulas que eu tenha elas afirmadas dentro da minha dedução aqui. Certo? Tranquilo? Muito bem. Então, vamos agora fazer o seguinte. Vamos fazer essa dedução aqui e vamos dar as justificativas. Certo? Muito bem. Tenham presente aqui, deixa eu puxar esse cara aqui para cá, porque eu vou colocar aqui para minha disposição aqui as regras de inferência para que eu consiga fazer essa dedução. Então, assim, sempre que eu faço uma dedução, eu vou ter à minha disposição um conjunto de regras de inferência que estão à minha disposição para eu poder fazer essa dedução. Um parênteses importante aqui, tá? Esse sistema de dedução natural aqui, que o Mortari usa, que é este aqui, tá? Ele é o sistema do Mortari. Esse não é o único sistema possível, tá? Dentro de um sistema de dedução natural, tá? Então, vocês podem encontrar em livros diferentes outro conjunto de regras de inferência do sistema dedutivo, tá? Isso é importante, tá? Porque, então, assim, o sistema de dedução natural é como se fosse uma linguagem, um sistema formal. Então, vocês têm que ter
de referência qual é o meu conjunto de regras de inferência de partida, o meu conjunto de axiomas. Tá? Existe um sistema, no cálculo proposicional clássico, um sistema axiomático. Para vocês terem uma ideia, os estoicos, que para quem se atribui a origem do cálculo proposicional clássico, eles tinham o silogismo disjuntivo e o modus ponens como regras de inferência, e eles tinham uma série de outros axiomas para fazer as outras formas de processamento do meu argumento de maneira sintática para eu poder demonstrar argumentos. Tá? Então, eu não vou entrar nesse mérito aqui de outros sistemas de dedução. Tá? O sistema que nós estamos utilizando é este do livro do Mortari. Tá? Então, cuidem isso, porque eu posso ter diferentes sistemas de dedução. Tá? Inclusive, o que vocês vão encontrar mais adiante, que a gente vai ver, é que muitas regras em outros sistemas de dedução que são consideradas regras diretas, ou seja, do conjunto original, elas são regras derivadas desse sistema do Mortari e vice-versa. Então, isso pode acontecer. Tá? A pergunta que veio aqui é se existe outras inferências diretas. A questão toda é a seguinte, tudo depende do sistema de dedução natural. No nosso sistema de dedução natural, nós temos 10 regras de inferência. 8 diretas, que são essas que estão apresentadas aí, e mais 2 hipotéticas. Deixa eu colocar as 2 hipotéticas aqui. Por quê? Porque como nós temos 5 operadores na lógica proposicional, a negação, a conjunção, a disjunção, a implicação e a equivalência, então nós temos regras para inserir o operador e regras para excluir o operador, que é o suficiente no sistema formal correspondente. Tá? Então, aqui estão as 8 diretas. Antes estava mostrando as 2 hipotéticas. Isso nós temos no nosso sistema de dedução natural básico. Tá? Talvez as deduções não fiquem tão confortáveis contendo apenas esse conjunto de regras de inferência, mas mais adiante eu vou mostrar alguns conjuntos de regras de inferências derivadas que podem ser utilizadas, que podem simplificar o meu processo de dedução, mas elas, na verdade, elas são passíveis de serem obtidas pelas regras de inferência diretas. Tá? Uma clássica que está disponível no conjunto de regras de inferência derivadas são as leis de De Morgan. Okay? E também o modus tollens, só para citar 2 casos. Okay? Mas nós vamos ver mais adiante isso aí. Então, aqui, nós temos aqui uma dedução, ela foi feita corretamente, a ideia desse exercício é justamente ver quais são os passos, justificativa dos passos. Então, assim, esse é o meu argumento, obviamente que essa é a conclusão buscada, tá? Então, aqui, eu poderia querer, para complementar, colocar aqui, eu quero afirmar A ou B, e A ou C, certo? Então, seria mais correto eu colocar assim. E então, daí eu vou passo a passo aqui resolvendo cada um dessas situações. Então, vamos ver. Como é que eu posso afirmar A tendo como premissas essa conjunção e essa implicação? Eu posso afirmar A porque se eu tenho uma conjunção e eu considero ela verdadeira, nós então consideramos C e A está afirmado, então eu posso afirmar tanto A quanto C. Eu estou eliminando a conjunção. E a eliminação da conjunção, ela é chamada de separação. Então, eu pego a linha 2 e uso a separação para poder afirmar A. Notem que eu poderia também afirmar C. Isso é feito um pouco mais abaixo, tá? Mas eu afirmo A aqui porque o meu interesse já é processar a outra linha da premissa, que é uma implicação. Notem que a implicação, eu tenho A ou B, implica em C. Ora, como isso aqui é uma disjunção, então eu preciso apenas ter ou o A ou o B afirmados para eu poder afirmar C, certo? Por tabela verdade seria fácil de verificar isso aí. Mas como eu tenho que fazer sintaticamente, então eu tenho que chegar a essa disjunção manipulando as minhas
fórmulas. Então, como é que eu faço isso? Eu primeiro obtenho o A isoladamente, e se o A pode ser afirmado isoladamente, logo, por expansão, eu posso pegar a linha 3 e, por expansão, eu posso afirmar essa disjunção. Certo? Então, o que foi feito aqui foi uma expansão. Primeiro eu fiz uma separação da conjunção e agora eu fiz uma expansão para incluir a disjunção. Tá? E eu, convenientemente, quando eu fiz isso, eu incluí no lado certo o B aqui, para que eu possa fazer depois esse segundo passo aqui. Próximo passo, que é, eu tenho o antecedente afirmado, eu tenho uma implicação, logo eu posso afirmar o consequente por modus ponens. Então, o que eu tenho na linha 5 é o que eu utilizei a linha 1, que é a implicação, mais a linha 4, que é o antecedente, e eu utilizei modus ponens. Certo? Como eu tenho modus ponens aqui, eu tenho o C afirmado. Tá? O que eu preciso agora é, para eu obter a conclusão, eu já tenho essa disjunção afirmada, eu quero afirmar essa conjunção aqui, e para essa conjunção, então eu preciso ter esse lado afirmado. Para eu poder afirmar este cara aqui, eu preciso juntar o que eu tenho na linha 13 e na linha 5, convenientemente. Então, eu tenho que incluir a conjunção. Então, eu tenho aqui 3, 5, inclusão da conjunção, que é C aqui. Tá? Então, eu tenho que, neste passo aqui, eu peguei A, eu peguei C, e eu pude afirmar A com C. Vocês podem achar isso meio bizarro, mas, na verdade, o que vocês têm aqui, né, C e A, vocês poderiam, pela regra comutativa, obter diretamente. Só que a comutação não é uma regra de inferência disponível no nosso sistema de dedução. Cuidem disso. Como ela não está disponível, eu tenho que sim fazer a manipulação dessa história aqui. Tá? Muito bem. Tendo então essa conjunção afirmada, então eu posso incluir a conjunção aqui através dos passos 4 e 6, conjunção, para obter a conclusão do meu argumento aqui. Tá? Notem que, se vocês olharem um pouco por tabela verdade disso aí, vocês poderiam ter uma percepção um pouco mais rápida do que está acontecendo aí. Mas notem que isso, vocês não devem se preocupar, porque nós não estamos interessados em verdade aqui, nós estamos interessados se, a partir das fórmulas iniciais, das premissas, eu consigo chegar à fórmula final, que é a conclusão. Tá? Eu até vou fazer uma discussão mais adiante, fazendo uma correlação com um argumento satisfatível, certo? Mas depois a gente chega lá. Eu tenho aqui mais alguns exemplos que eu deixei aqui para vocês poderem trabalhar em cima. Eu vou fazer mais um caso aqui, tá? Para rapidamente aqui a gente poder seguir adiante. Então, aqui, o que aconteceu neste caso aqui? Eu tenho essas 4 premissas. O que eu quero chegar neste exemplo aqui é T ou não Q ou R. Certo? Então, tá. O que eu tenho aqui, neste caso aqui, é que eu tenho uma equivalência aqui, e quando eu tenho uma equivalência, uma bicondicional, eu consigo afirmar ambos os lados da condicional, certo? Deixa eu melhorar esse traço aqui, ficou ruim, certo? Por que eu estou afirmando especificamente este caso aqui?
tá? Vamos olhar. Porque o meu interesse aqui é chegar até essa fórmula aqui, tá? E esta fórmula aqui, ó, vocês notem que, como eu tenho parte dela aqui, e isso está numa disjunção, então afirmar não há pode ser uma boa ideia, certo? E vocês têm o não há aqui. Ok? Então, essa aqui é a estratégia. Depois nós vamos discutir mais estratégias. Mas, assim, não é automático o jeito de fazer a dedução. É isso que eu estou querendo chegar. Então, aqui eu utilizei o passo 1, eu peguei a bicondicional para condicional para transformar essa equivalência nessa implicação. Ok? Isso que foi feito aqui. Este passo aqui, ele foi obtido a partir da linha 2, com expansão, que é a inclusão da conjunção. Tendo isso aqui, eu faço, então, 5 e 6 modus ponens, eu consigo obter esse lado aqui que eu tenho da minha implicação, isso aqui. Tá? Tendo esse lado da implicação afirmado, como eu tenho não B afirmado, eu posso obter, então, não A a partir de 3 e 7 modus ponens. Certo? Ok? Tendo não A afirmado e tendo essa disjunção aqui, então eu posso afirmar esse lado aqui dessa disjunção por silogismo disjuntivo. Então eu tenho não A, que é a linha 8 e a 4. Então eu tenho 4, 8, silogismo disjuntivo. Eu consigo afirmar esta fórmula aqui. E para afirmar essa disjunção aqui, basta eu fazer uma expansão. Então, pego a fórmula 9 e faço uma expansão para chegar até aqui. Beleza? Vamos lá. Vamos ver, então, agora, esse caso aqui. Vamos pegar um caso aqui que seja, que possibilite ter algum tipo de chegada mais interessante aqui. Tá? Então, vamos pegar o 5 aqui. Tá? A e C, eu consigo afirmar A ou B. Tá? Vamos lá. Então, aqui é a minha linha 1, isso é uma premissa, e eu quero verificar se eu chego a A ou B. Confere? Isso. Muito bem. Então, se eu posso afirmar A e C, eu posso, obviamente, afirmar A por separação isoladamente. E aí, se eu posso afirmar A, eu posso afirmar A ou qualquer coisa, A ou B, por expansão. Certo? Então, notaram que barbadinha de conseguir aqui esse exemplo que foi o exemplo 5 aqui. Deixa eu botar aqui, 5. Tá? Isso dá para fazer para os outros casos aqui, então isso não seria problema. Ok? Vocês notem aqui, principalmente nesse exemplo 6, ó, que eu tenho uma disjunção, eu tenho B ou não há e não há afirmado. Se vocês pegarem o silogismo disjuntivo, vocês vão ter aqui, ó, que isso aqui é o correspondente ao alfa e não há é o beta. Então, quando eu tenho aqui, ó, não há, eu tenho não beta. Então, vocês têm que considerar aqui esse cuidado aqui, tá? Que a aplicação aqui diretamente do silogismo disjuntivo para obter esse cara aqui. Ok? Tranquilo, né? Vamos pegar agora alguns argumentos aqui. Vamos pegar o dedução natural, algum desses argumentos aqui, tá? Deixa eu ver um argumento interessante aqui. Vamos pegar o 12 aqui, tá? Então, eu tenho aqui não há ou
Não há ou B ou C. Não há. E, não B. C implica em D. E D. Isto, né? Não há ou B ou C. Não há E, não B. C implica em D e D. Não há ou B ou C. Não há E, não B. C implica em D e D. Muito bem. Então, vamos organizar isso aqui numa dedução. Então, vamos lá. Não há ou B ou C. Premissa. 2. Não há E, não B. Premissa. 3. C implica em D. Premissa. E eu quero chegar a D. Ok? Então, apenas aqui eu organizei meu argumento como uma forma de dedução. Muito bem. Então, aqui o que nós temos? Nós queremos chegar a D. Então, vamos definir uma estratégia aqui. Vamos mudar de cor até a caneta aqui para ajudar. Tá? Então, aqui, vamos definir uma estratégia. Deixa eu só centralizar um pouquinho melhor aqui a apresentação. Beleza. Para chegar a D, notem que eu tenho uma implicação. Então, para chegar a D verdade, eu preciso que C seja verdade. C aparece aonde? Aqui, dentro de uma disjunção. Ora, se aparece uma disjunção, então eu vou precisar do B negado. Certo? O B negado está aqui. Só que isso também aparece numa disjunção, e, como aparece uma disjunção, vou também precisar do A negado, que aparece aqui. Então, vocês notem que eu tenho tanto o A negado, o não A negado, como o B negado. Então, eu consigo obter o C aqui para fazer essa implicação. E como isso aqui é uma conjunção, então o passo, para mim, óbvio, é vamos abrir essa conjunção. Então, eu vou afirmar não há, se eu tenho uma conjunção, eu vou fazer uma separação, então é 2, separação, e eu também posso afirmar não B, também por 2, separação. Ok? Muito bem. Agora vocês notem que dá para aplicar diretamente o silogismo disjuntivo, aqui, ó, porque eu tenho isto e isto. Então, eu posso afirmar direto B ou C por silogismo disjuntivo entre 1 e 4. Certo? Muito bem. Agora, como eu tenho B ou C afirmado e tenho não B afirmado, eu posso afirmar C através das linhas 5 e 6 por silogismo disjuntivo também. E, finalmente, eu tenho no passo 8, eu tenho D a partir das linhas 3 e 8 por modus ponens. Ok? Então, conseguimos demonstrar aqui. Tá? Sempre é bom a gente olhar o que é a conclusão e ver como a conclusão, qual é a fórmula que está na conclusão, se é um símbolo atômico, se é uma implicação, se é uma negação, o que aparece se é uma disjunção, se é uma conjunção, o que aparece na conclusão, para daí definir uma boa estratégia para fazer a dedução. Pergunta que veio é por que eu não resolvi não há, tipo, tirar a dupla negação. Pelo seguinte, porque tem que se olhar o seguinte, como é que é o silogismo disjuntivo? Então, vamos voltar aqui, ó. Assim, ó, o que a gente tem como regra de inferência é o seguinte, ó. Como é que é o silogismo? Eu tenho uma fórmula alfa,
ela não precisa ser atômica, não precisa ser um símbolo, é uma fórmula. Aqui eu tenho outra fórmula e eu tenho a fórmula negada. Então, no meu caso, no caso ali que a gente estava fazendo, se eu tiver não há e se eu tiver não há, eu estou satisfazendo essa estrutura dessa regra de inferência. Tá? Então, teria que tomar cuidado com isso. E uma outra pergunta, se eu não me enganei aqui na dedução. Então, vamos lá. Sim, você tem razão. Aqui não é 3 e 8. Então, 8 é a linha que eu estou processando. Aqui é 3 e 7. Certo? Então, desculpem a mancada aí. Tá? Então, é o seguinte, ó. Vocês têm que prestar atenção exatamente como é que é o esquema de fórmulas das regras de inferência para poder aplicar. Certo? Então, aqui, ó, funcionou aplicar o silogismo disjuntivo porque eu tenho esse esquema aqui. Ó, esse esquema aqui. Mas cuidem que se eu tiver, por exemplo, não A ou B, e tiver A afirmado, eu não posso aplicar silogismo disjuntivo. Tá? Por quê? Porque primeiro eu preciso inserir a dupla negação em A para então poder aplicar o silogismo disjuntivo. Parece meio pegadinha do malandro isso, mas tem que tomar cuidado, tá? Porque rigorosamente isso aqui, ó, vou até botar em vermelho, ó. Até vou deixar no slide e vou botar em vermelho, ó. Isso aqui não pode. Tá? Isso aqui está errado. Isso não tem suporte no meu esquema aqui. Tá? Então, cuidem isso. Tá? Isso aí é o tipo da situação boa para errar nesse tipo de situação. Tá? Muito bem. Então, aqui foi feita a nossa dedução. Certo? Bom, eu queria falar um pouquinho, então, do que é isso que a gente fez. Isso se chama uma consequência sintática, porque a gente não está explorando se os símbolos proposicionais são verdadeiros ou falsos. A gente simplesmente está manipulando as fórmulas. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque nós precisamos garantir que o que a gente está fazendo seja razoável. Tá? Eu já vou falar nisso no próximo slide aqui, mas só para deixar bem claro aqui do que nós estamos falando, é o seguinte: nós estamos fazendo uma dedução, nós estamos verificando a consequência sintática. Significa o seguinte: eu tenho um conjunto de fórmulas tal e uma fórmula alfa. A consequência sintática, a consequência lógica é que a partir de tal há uma dedução que eu chego a alfa. É isso que eu estou dizendo. Tá? Isso é uma dedução. Isso é uma consequência lógica, tá? Que existe uma dedução. Eu consigo, a partir desse conjunto de fórmulas, chegar à fórmula alfa. Tá? E aqui vem um conceito interessante, porque vocês já devem ter ouvido falar, que é o seguinte: o que é um teorema, então? Um teorema é um argumento sem premissas na consequência sintática. Então, aqui, eu tenho um teorema se, a gente escreve assim, se eu tenho uma dedução aonde eu não tenho um conjunto de premissas. Eu tenho um conjunto vazio de premissas. Tá? Então, isso é bem interessante. Tá? Bom, então aqui, fazendo uma correlação entre o que a gente tem em consequência semântica e consequência sintática, eu não vou demonstrar, tá? Mas isso aqui é verdade. Ou seja, se eu tenho que um argumento é válido, então eu tenho uma dedução ali, eu tenho uma consequência lógica
daquele mesmo argumento. Então, notem que isso aqui é uma equivalência, ó, C e somente C. Isso aqui é um teorema e foi demonstrado... Ficou ruim isso aqui. Isso aqui foi demonstrado pelo Gödel, um dos lados aqui foi demonstrado pelo Gödel, tá? E então é o seguinte, essa equivalência aqui é importante, tá? Porque isso aqui faz o casamento da consequência semântica com a consequência sintática. Isso vale também para teorema, ou seja, uma fórmula válida no cálculo proposicional é teorema nesse cálculo proposicional. E aqui está uma definição super importante, que é um cuidado, é uma armadilha que a gente tem em dedução. É o seguinte, eu preciso que o conjunto de fórmulas seja consistente, tá? Para que eu realmente demonstre argumentos válidos. Tá? Então, assim, ó, é importante que, a partir de um conjunto tal de fórmulas, eu não deduza a fórmula e a sua negação a partir desse conjunto de fórmulas. Então, um conjunto de fórmulas é consistente se eu não consigo deduzir uma fórmula e a sua negação. Tá? Isso aí, vocês têm essa correlação aqui, ó. O que significa um conjunto de fórmulas ser satisfatível? Significa que existe uma valoração que torna o conjunto de fórmulas verdadeiro. Todo conjunto verdadeiro. Isso é o que significa ser satisfatível. Tá? Muito bem. O correspondente na consequência sintática é do conjunto de fórmulas ser consistente. Tá? Então, assim, ó, quando a gente fala em cálculo proposicional clássico, quando eu falo em validade do argumento, a consequência semântica, a validade dele, eu estou falando que existe alguma valoração que faz com que todas as premissas sejam verdadeiras. Se não existir nenhuma valoração que torne as premissas verdadeiras, ou seja, que aquele conjunto tal ele não é satisfatível, então, sintaticamente, esse conjunto não é consistente. Então, se ele não é consistente, o que acontece é que, se ele não é consistente, eu consigo deduzir alfa e consigo deduzir a negação de alfa também. Tá? Isso aqui é quando esse conjunto de fórmulas não é consistente. Tá? Vamos resgatar o conceito de validade de argumento. Um argumento é válido semanticamente se todas as circunstâncias que fazem com que as premissas sejam verdadeiras fazem com que a conclusão necessariamente seja verdadeira. Mas se a gente não tem uma condição, uma circunstância, que faça com que as premissas sejam verdadeiras, o que acontece? Ora, se nunca as premissas conseguem ser todas verdadeiras ao mesmo tempo, logo eu posso afirmar qualquer coisa. Assim, ó, lembram disso aqui, ó? A tabela verdade disso aqui é o seguinte.
Ora, a única situação que uma implicação é falsa é quando A igual a verdadeiro e B igual a falso. Ou seja, que o antecedente seja verdadeiro e o consequente seja falso. Tá? É a única situação que a implicação é falsa. Então, pessoal, é o seguinte, se vocês pegarem quando A igual a falso, então o consequente pode ser verdadeiro ou falso. Tanto faz que a fórmula vai ser verdadeira. Eu vou falar isso mais adiante, tá? Mas é o seguinte, a partir de uma contradição, e uma contradição significa um conjunto de fórmulas que é necessariamente falso, sempre falso, eu consigo deduzir qualquer coisa. Certo? Então, volto à definição de argumento válido. O argumento é válido se as circunstâncias que tornam verdadeiras as premissas fazem com que a conclusão seja necessariamente verdadeira. Ora, se não existe circunstância que torna as premissas verdadeiras, logo, a conclusão não precisa ser verdadeira. Certo? Tá? Parece um pouco assim, jogo de palavras, etc., mas assim, por que isso é importante na consequência sintática? Porque como eu não analiso os valores verdade, eu tenho que tomar cuidado para que o meu conjunto de fórmulas não permita que isso aconteça. Eu consiga deduzir uma fórmula e consiga deduzir a negação da mesma fórmula a partir do mesmo conjunto de fórmulas. Porque isso, pelo ponto de vista semântico, só acontece quando esse conjunto de fórmulas não é satisfatível. Tá? Esse que é o raciocínio que está por trás. Tá? Então, assim, ó, cuidem que quando eu faço uma dedução, eu tenho que ter um olhar para ver se eu não consigo também afirmar a negação da conclusão. O que significa que o meu conjunto não é consistente. E o interessante, vocês devem tomar cuidado, é que um dos exemplos que o próprio autor usa no seu livro, ele tem um conjunto de fórmulas não consistente. E eu consigo deduzir uma contradição. Na verdade, eu consigo deduzir qualquer coisa a partir dele. Tá? Então, pessoal, isso, assim, ó, como é que isso fica mais claro? Praticando. Não tem outro jeito. Tem que praticar. Tá? Então, eu só quero apresentar mais um conceito e vamos fazer algumas verificações de validade de teoremas aqui, para que a gente consiga entender melhor isso aí. Tá? Então, assim, ó, vamos ver aqui, ó. Vamos voltar aos nossos exemplos antes disso, vamos ver algumas coisas aqui. Deixa eu ver umas situações aqui. Nenhum desses casos aqui. O que eu vou pegar aqui... Deixa eu pegar um exemplo do livro aqui. Por que eu escolhi esse exemplo do livro? Regra de diferença hipotética. Então, eu, de propósito, deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu voltar para cá e deixa eu fazer o seguinte. Vamos supor que eu tenha o seguinte... Vamos supor que eu tenha o seguinte argumento. Tá? Esse, obviamente, não é um argumento válido. Tá? Porque vocês têm que basta A ou B ser verdadeiro para que as premissas sejam verdadeiras.
E, como basta ou A ou B ser verdadeiro, eu posso ter aqui, se A verdadeiro e B falso, a conclusão vai ser falsa e a premissa vai ser verdadeira. Certo? Então, esse não é um argumento válido. Então, não consigo fazer essa dedução a partir daqui. Tá? Como seria esse esquema aqui? Então, eu teria aqui, por exemplo, A ou B, premissa, e eu quero verificar, por exemplo, A e B. Tá? Como não tenho mais nada aqui, certo? Eu não consigo dar nenhum passo aqui para diante. Então, neste caso aqui, eu não consigo demonstrar porque não existe passo possível neste argumento aqui para que eu consiga chegar a esse resultado. Ok? Vamos pegar um outro exemplo. O exemplo não foi muito bom. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Vamos fazer... não está me ocorrendo aqui. Tá? Eu vou preparar depois um exemplo, vou colocar no material a respeito de mostrar como tem um argumento. É que é o seguinte, ó, como ainda nós não vimos regras de inferência hipotéticas, então todos os exemplos que me ocorrem são exemplos aplicando regras de inferência hipotética. Tá? Então, para isso, então, eu ainda não eu tenho que pensar bem numa dedução aqui. Eu tenho um argumento inconsistente, mas, ao mesmo tempo, eu consiga aplicar com esse conjunto de regras de inferência que eu tenho à disposição. Tá? Bom, dentro desse assunto aqui, a gente já está praticamente 11 horas, tá? A gente tem mais 15 minutos. Eu queria só falar de um teorema interessante que nos permite fazer, por exemplo, na demonstração de validade de fórmulas, eu consigo montar isso como um argumento de uma maneira um pouco mais simples, tá? Que é esse cara aqui. O teorema da dedução é o seguinte, nós temos aqui, ó, vamos supor que a gente tenha um esquema desse tipo aqui. Deixa eu mudar a cor aqui. Vamos supor que eu tenha um esquema como esse aqui. Ó. Eu tenho um conjunto de fórmulas e eu tenho que a minha conclusão é uma implicação. Então, eu posso transformar esse argumento aqui nesse argumento aqui, aonde eu puxo o lado esquerdo da implicação, faço a união com o meu conjunto de formas tal e procuro deduzir só a conclusão aqui. Tá? Então, isso é uma jogadinha interessante, porque, vamos ver aqui, ó. Isso aqui, ó, por exemplo, isso aqui é um teorema. Então, para a gente deduzir esse teorema, nós teríamos dificuldade. Por quê? Porque como nós temos um teorema e nós não temos premissa, é um argumento vale mas sem premissas, então, possivelmente, eu teria que me valer de regras de inferência hipotéticas para eu poder ir manipulando essa fórmula e, por consequência, nessa manipulação, conseguir, então, chegar a essa fórmula final. Só que, pelo teorema da dedução, eu tenho uma jogada aqui que pode tornar isso muito mais simples. Então, vocês notem aqui, ó. O teorema da dedução, eu faço isso aqui, ó. Notem, aqui eu tenho a fórmula original,
porque só tem uma fórmula na conclusão, quero verificar se essa fórmula é válida. O que eu faço? Eu vou começando a puxar das implicações, colocando do lado esquerdo do símbolo aqui de conclusão, né, de consequência, para poder operar meu argumento de uma maneira mais simples. Então, vocês notem aqui, ó, a minha fórmula é apenas uma implicação, então eu coloco o antecedente da implicação no lado esquerdo, antes da consequência sintática, e mantenho o consequente. Tá? Quando eu trago isso para cá, aí eu de novo tenho uma implicação. Com essa implicação, eu posso recorrentemente aplicar de novo o teorema. Então, daí eu mantenho a fórmula que eu já tinha puxado, puxo o antecedente, que é esse aqui, e mantenho só o consequente. E o último passo, então, eu tenho aqui, ó. Mantenho, essa fórmula já foi puxada, essa já foi puxada, puxo de novo o antecedente. Certo? Então, dessa maneira aqui, a minha demonstração ficaria simples na medida em que agora, isto aqui, deixa eu colocar aqui, deixa eu criar um slide aqui, um slide em branco. Eu tenho o seguinte, ó, eu tenho agora esse argumento aqui. Então, se eu demonstrar a validade deste argumento aqui, eu mostro a validade desta fórmula aqui. Ok? Essa é a jogada do teorema da dedução. Então, essa dedução daí fica simples. Ó. A implica em B implica em C. Premissa. 2, B, premissa. 3, A, premissa, e eu quero chegar a C. Logo, no passo 4, eu vou, obviamente, aplicar modus ponens, certo? Então, aplicar na 1 e 3, modus ponens. Depois, no passo 5, eu vou aplicar de novo modus ponens e vou obter C. Certo? Enquanto que, se eu fizesse a demonstração dessa forma original aqui, eu teria que, por exemplo, pegar isso aqui, considerar isso uma hipótese, e sobre essa hipótese ver se eu chego a esse consequente aqui. Tá? Então, o teorema da dedução, ele dá essa jogada e essa simplificada nesse processo aí, para efeitos de poder fazer uma dedução um pouco mais tranquila. Então, o livro aqui oferece vários casos aqui, onde eu tenho exatamente isso, certo? Então, vamos pegar um caso aqui para verificar. Então, deixa eu ver um aqui interessante. Vamos pegar o 3 aqui. Então, não, não. Estou copiando errado aqui, desculpe. Nossa Senhora.
Muito bem. Vocês notem que, assim, ó, o que se tem aqui poderia se representar assim. Pelo teu teorema da dedução. Certo? Feito isso pelo teorema da dedução, eu já poderia fazer a demonstração rapidamente aplicando a dupla negação. Certo? Então, aqui, ó, poderia fazer assim, ó. 1, tá? Então, o 2 seria A implica em B ou C, diretamente com dupla negação. Certo? Então, é um exemplo bem bobinho aqui, mas ele mostra potencial disso aí. Tá? Bom, eu coloquei aqui uma série de exercícios, tá? Aqui dentro do material. Vocês têm aqui validade, prova e validade das formas de argumentos seguintes, assim por diante. Vocês têm presentes, tá, que essas situações que estão apresentadas aí nos diferentes problemas, eles não são muito complexos, porque estão nos faltando as regras de inferência hipotéticas. Então, limita muito o espaço que a gente pode trabalhar com diferentes construções de argumentos para a gente conseguir desenvolver melhor argumentos um pouco mais elaborados em cima disso aí. Tá? Bom, então, mas é importante vocês terem presente que, a partir das regras de inferência diretas, a gente consegue já fazer um bocadinho de coisas, tá? Mas ainda não é todo o nosso sistema de dedução natural. Tá? Então, assim, hoje, então, a importância foi a gente fazer esse primeiro passo, entendendo como é que se monta uma dedução, como é que é uma dedução formalmente, a sequência de passos e cuidar que, como isso é uma manipulação das fórmulas, na verdade, eu estou fazendo a transformação que eu faço, ela precisa que eu defina uma estratégia adequada para que eu consiga compor de uma maneira conveniente essa manipulação das fórmulas, tá? E continua assim, chamando atenção, isso é super importante, tá? O meu conjunto de fórmulas precisa ser consistente, o que compõe a premissa, para que a dedução faça sentido. Porque se o meu conjunto não é consistente, ou seja, olhando pelo ponto de vista semântico, o conjunto de fórmulas não é satisfatível, em outras palavras, não existe uma valoração que faça com que todas as fórmulas que pertencem ao conjunto das premissas tornem essas premissas verdadeiras, não existe uma valoração dos símbolos proposicionais. Então, eu tenho que tomar cuidado que quando isso acontece, quando eu não tenho, ele não é consistente, eu consigo deduzir uma contradição. Então, cuidem. Tá? Eu consigo deduzir qualquer coisa. Tá? Então, cuidado com isso. Tá? Certo?